Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um curso nosso aqui na Escola de Governo da Evoluta. E hoje temos um tema muito interessante: orçamento público na prática, ferramentas essenciais para a gestão municipal de excelência. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para conversar com a gente, é um prazer tê-lo aqui, o professor doutor Rafael Torresan, que é professor do curso de Administração Pública da Unesp. Seja muito bem-vindo, agradeço o convite, Rafael. E vamos começar falando um pouco sobre a importância de planejamento público. Perfeito, Matheus. Obrigado pelo convite, obrigado, prazer estar aqui com você. Matheus, basicamente, a relevância do orçamento público, ele é praticamente tudo que acontece em uma administração pública precisa estar no orçamento. Não existe nada, mas nada, que um prefeito possa fazer que não esteja previsto dentro do orçamento público. O orçamento público, por muitas vezes, ele é tratado como uma peça meramente contábil, meramente financeira, mas é através do orçamento público que aquilo que foi colocado no plano de governo, aquilo que foi estabelecido nas diretrizes de campanha, aquilo que o prefeito deseja fazer, ele vai conseguir cristalizar em obras, em políticas públicas, em serviços. Então, tratar do orçamento público não é só tratar meramente naquela perspectiva, olha, qual é a codificação certa de uma receita, de onde vem, qual é o tipo de despesa. Não é. Tratar de orçamento público é tratar de planejamento, é tratar da execução da política pública, é tratar daquelas promessas que foram feitas, daqueles objetivos que se deseja, de uma perspectiva, de uma visão de futuro, é transformá-la em realidade. Essa é a ideia do orçamento público. E então tratar desse tema, e a nossa ideia aqui hoje, como a gente já bateu um papo anteriormente, é que o orçamento público ele seja pensado não numa perspectiva cumprir meramente uma questão regimental e legal, mas cumprir e transformar num objeto de transformação da cidade, transformação dos espaços públicos. Legal, Rafael. Você já foi secretário municipal? Já. Então você já teve a experiência na prática, da importância desse orçamento público, né? E eu gostaria que você explicasse o que o pessoal que está aqui assistindo nosso curso na Escola de Governo da Evoluta pode esperar desse treinamento, né? E por que ele é tão crucial para uma gestão pública eficiente. Exatamente, Matheus. Essa é uma discussão interessante. Pessoal que está acompanhando, que está nos observando aí, o orçamento público, entender o orçamento público é talvez compreender os próximos anos da gestão. Por que eu falo isso? Como tudo tem que estar dentro, tem que estar previsto no orçamento público, elaborar o orçamento, compreendê-lo, é compreender como as políticas públicas vão ser executadas. É muito comum, na prática, a gente observar que o orçamento público muitas vezes é marginalizado. Muitas vezes dentro das prefeituras, principalmente às vezes uma visão mais antiga de gestão pública, trata o orçamento só como uma lei, com uma vigência anual e que está ali para cumprir tabela. Só que a administração pública moderna, a administração pública, vamos dizer assim, desde 88, desde a Constituição de 88, ela já observava que o orçamento público ele seria o quê? Um elemento norteador das políticas públicas. Então, existe algo que vai além daquela legislação que a gente chama de LOA. Existe PPA, existe LDO, existe a LOA, que compõe um sistema, que é um sistema de planejamento, é um farol, é uma bússola para a administração pública. Então, muitas vezes a gente se depara com a temática, eu já vivenciei isso na prática, vejo colegas que já vivenciaram isso na prática, que muitas vezes observam o orçamento público como precisa estar previsto no orçamento, e misturam a ideia de orçamento com a ideia de financeiro, misturam a ideia do planejamento orçamentário com entrada ou não de recursos, mas esquecem que, na verdade, o orçamento público nada mais é do que uma autorização da população o prefeito gastar. O orçamento público é isso. Sim. Essa é a ideia. E essa é a beleza do orçamento público. Ele é um norte. E como que ele funciona? O prefeito vai lá, elabora a sua lei orçamentária, elabora as peças orçamentárias, submete à Câmara, e a Câmara diz assim, prefeito, você pode gastar com isso. E ela legitima essa peça orçamentária. Então, a partir disso, eu gosto de falar que o orçamento público é a materialização de maneira contábil e financeira dos anseios e dos desejos da população. É uma visão até meio romantizada, mas é muito bonita, muito interessante. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma visão do orçamento público
simplesmente como uma obrigação, né? Principalmente os governantes eles vêm das ruas, das eleições, então cheio de ideias, cheio de vontade, e aí, eu não posso fazer porque eu preciso de dotação para isso, dotação para aquilo, então ele vê como o chato dentro da prefeitura que vai lá e fala, não tem dotação. Exato. Acho que aí já reside a importância dele já ter o orçamento como uma peça de planejamento e não uma obrigação legal, simplesmente algo que muitas vezes nós temos vários prefeitos assumindo agora pela primeira vez. Sim. E ele vem da iniciativa privada, onde ele decide o orçamento. Não existe figura do orçamento prévio, salvo grandes empresas, mas você vai definindo, tem uma ideia boa, gasta com isso, gasta com aquilo. E já na prefeitura não é bem assim, né? Mas você sabe, Matheus, que esse é o grande ponto. Porque assim, você comparou uma coisa que eu acho que é fundamental, que é comparar o orçamento privado com o orçamento público. O orçamento privado, o dinheiro é de quem? Sócio. Do sócio, do dono da empresa. O orçamento doméstico é da pessoa. Você recebe seu salário, pronto, acabou. Quando a gente trabalha com orçamento público, ele é composto pelo quê? Pela receita pública. De quem que é a receita pública? Do cidadão. Do cidadão. Então o orçamento ele é construído para quê? Para dar clareza ao cidadão e através de um processo de participação, que o legislativo que faz essa votação do orçamento, mas a gente tem orçamentos participativos, a gente tem outras formas, mas o que acontece? O orçamento vai entrar a receita que foi arrecadada do cidadão e vai ser construído através de um processo orçamentário, uma coisa que vai dizer, olha, tal recurso vai para o esporte, tal recurso vai para a cultura. É uma construção coletiva. Até na administração pública a gente fala, tomada de decisão no orçamento público ela é distinta da tomada de decisão do orçamento privado. O orçamento privado, eu, Rafael, você, a gente chega, senta e fala assim, eu quero gastar o quanto eu quiser, no que eu quiser. O público não. Você tem interesses, você tem uma população que elegeu, uma população que decidiu e que anseia para atender certas demandas. Eu acho que uma questão também importante que tem que ressaltar é a questão da aprovação do legislativo. Sim. Às vezes o prefeito vê isso como um problema, tudo eu tenho que mandar para a Câmara, eu fui eleito prefeito e agora eu não posso fazer o que eu bem entender. E eu acho que a democracia reside justamente nisso. Você tem um prefeito eleito que ele é de uma única corrente, ele é de um partido, uma coligação, mas na Câmara vão residir todas as forças de uma cidade. Exato. E elas vão compor essa força. Então o legislativo vai poder se opor a um determinado ponto do orçamento, discutir, inserir, fazer alterações. Isso garante que nenhum governo governe só para o seu eleitorado, né? Então a Câmara serve como esse contraponto, né? Onde ela pode recusar, ela vai propor emendas, enfim, ela propõe essas alterações e autoriza. Se tiver algum absurdo, ela pode negar. Então não vê isso como um problema, e sim como algo natural da democracia, né? Mas você mencionou que o planejamento, às vezes, tem essa questão da não ser bem visto, né, de ser um pouco marginalizado. E o Brasil é considerado que tem uma das melhores leis sobre esse assunto no mundo, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu queria que você falasse um pouco desse panorama histórico, né, para os prefeitos entenderem, né? Não sou tão antigo assim, né? Mas eu lembro, quando eu era mais novo, dessa questão de pegar a prefeitura endividada, né? E hoje isso já não é mais tão possível, né? Você tem um certo nível, mas não como era nos anos 80, 70, né? Sim, mudou muito. Isso mudou muito. Quando a gente pega o registro histórico, o que a gente observa? A primeira questão é que ao longo da década de 60, 70, 80, a gente observa que o orçamento era um conjunto ali de registros contábeis e financeiros, tentava-se ter uma ideia ainda de planejamento, mas muitas receitas ficavam fora, despesas ficavam fora do orçamento. Existiam problemas, principalmente mais no âmbito da União e dos estados, dos chefes do Poder Executivo, muitas vezes usar banco público para financiar o orçamento, e aí gerava um endividamento do banco público. Tinha até o aro, né? Adiantamento de receita orçamentária, tipo um cheque especial. E assim, isso ainda até se manteve no orçamento contemporâneo, mas é uma coisa, Matheus, que o pessoal ia lá e simplesmente ia fazendo. E, assim, para cumprir com demandas políticas. Tal. O que aconteceu? A partir da Constituição de 88, se pensou ali naquele processo que era necessário, de certa maneira, melhorar e adequar a questão orçamentária. Primeiro ponto, o orçamento, na sua essência, ele não ia só ser um documento de registro contábil de entrada de receita e saída de despesa. O quanto eu previ de receita, o quanto eu previ de despesa.
A ideia é muito simples. A ideia era o que nós vamos usar do recurso público e quais objetivos a gente vai atender. Essa é a ideia do orçamento. E aí eles criam a ideia de um orçamento plurianual. Por que a ideia de um orçamento plurianual? Porque muitos gastos, muitas despesas, vamos pensar uma despesa com educação. Vou construir uma escola. Essa escola ela não vai ser levantada e construída em 3 meses, em 1 ano. Ela vai ter um período que vai levar um tempo de construção. Essa escola, quando ela terminar de ser construída, ela vai gerar um impacto no local que ele foi construído. E esse impacto precisa ser mensurado. É melhor eu construir uma escola num bairro A ou no bairro C? Como que eu vou tomar essas decisões? Então, o PPA ele começa a nascer como essa peça de planejamento, como essa peça do tipo, olha, vamos estabelecer dentro do PPA um conjunto de programas e um conjunto de ações que vai abrir essa possibilidade da onde vai ser o melhor retorno. Depois a Constituição vai lá e traz a figura da LDO, que é o quê? Se a gente faz um planejamento de 4 anos, problemas acontecem no meio do caminho. Sim. Então precisa existir uma lei intermediária para falar assim, opa, deu um problema aqui. O que vai ser prioridade? O que não vai ser? Nossa, a receita que a gente imaginou que ia arrecadar X, arrecadamos meio X. Se acabar a receita, como que a gente faz? A gente depois entra e discute um pouquinho melhor cada um, mas só para te dar um panorama. E depois surge a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o quê? Que é o orçamento de fato. Mas perceba que a Constituição vai lá e constrói um sistema orçamentário, um sistema de planejamento. PPA, LDO e LOA. Ao longo da década de 90, a gente começa a ter algumas transformações no aparelho do Estado mesmo. Temos lá a questão do Bresser Pereira, de reforma gerencial, depois a gente tem o próprio Plano Real, que também traz uma discussão importante sobre saneamento das finanças públicas e tudo mais. E no final dos anos 90, observa-se o quê? Que legal, a gente tem um sistema orçamentário super que funciona, que tem uma proposta legal, só que ainda a gente tem problemas aí de endividamento de entes subnacionais. E esse endividamento de União, Estados e municípios, ela cria um problema. Que é o quê? É um problema para a macroeconomia do país, para a estabilidade econômica do país. E no final da década de 90, surge a Lei Camata 1, a Lei Camata 2, depois surge a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aí ela começa a colocar limites e uma certa rigidez nos gastos públicos. E aí transforma-se numa das leis que é um dos marcos da economia, da condução das finanças públicas brasileiras. Então estabelece regras, estabelece normativas, estabelece quando um prefeito tem que apresentar suas informações, quais os limites que ele tem que seguir, limites com o pessoal, limite para endividamento, limites para a necessidade de geração de superávit primário, uma série de coisas que é para quê? Que é para você ter um ente federativo equilibrado financeiramente. E o que acontece posteriormente? Eles compreendem que, olha, legal, tudo bem, mas o Estado não pode se endividar, tal. A União até tem possibilidade de se endividar porque ela consegue emitir títulos públicos. Mas um município, onde que ele vai tirar dinheiro para se autofinanciar? O Estado, onde ele vai tirar dinheiro para se autofinanciar? Se ele se endivida hoje, ele prejudica o futuro, ele vai prejudicar o orçamento futuro. Então começa essa cobrança e essa transformação a partir dos anos 2000, que vem nessa toada até hoje, assim, principalmente no âmbito municipal. No âmbito municipal, a lei de responsabilidade fiscal ainda é muito forte, e não mexeram tanto nela no âmbito municipal como mexeram na União, por exemplo, algumas regras diferentes. Então acabou um pouco aquela história do prefeito falar assim, não, eu gasto tudo agora e o problema é do próximo. Isso acabou. Se o prefeito não ele vai ter as contas endividadas, ele vai ter problema, ele pode ter problemas graves, e outra também, que também muitas vezes se esquece, né? Às vezes o prefeito fala, não, preciso ganhar eleição, e vai lá e se endivida. Só que muitas vezes daí passa 2, 3 meses ali, ele não paga fornecedor, não paga isso, não paga aquilo, tem o problema ainda da recusa de contas e tem a questão da popularidade. Porque saneamento fiscal, ter uma conta equilibrada, permite o gestor fazer política pública. Ter dinheiro em caixa permite com que ele faça política pública. Isso que é importante, as pessoas têm que ter clareza em cima disso. Porque muitas vezes falam assim, não, mas vou ter dinheiro em caixa para quê? Não, dinheiro em caixa primeiro te dá segurança. E segundo, permite você atender as demandas da população. Só que a demanda da população, e é importante a gente ter em mente,
ela tem que ser acompanhada de planejamento. Às vezes, muitas vezes eu já vi, por exemplo, casos de, não, tem que tampar o buraco da rua do fulano. E aí toda semana tampa o buraco da rua do fulano. Só que às vezes esquece que se colocar Problema estrutural, né? um dinheiro um pouquinho a mais, acaba com uma água da chuva que vem e faz o buraco na rua do fulano 3 ruas para cima. Por isso que o gasto público tem que ser racional e tem que ser planejado. Sim. O gasto público não é do tipo assim, era muito comum na década de 90, dos anos 2000, tipo, determinado cidadão foi parceiro, é amigo, então a demanda dele se sobrepõe. Às vezes a demanda dele é um detalhe ou é consequência de um problema maior estrutural. Então, planejar o gasto público está relacionado a planejar a cidade. Planejar o gasto público está planejado a atender demandas. É maior do que só uma peça onde você fala assim, eu tenho que gastar para tal coisa, tenho que comprar cesta básica, tenho que comprar recap, tenho que massa asfáltica. É muito maior que isso. Porque às vezes a gente vê, tá saindo umas eleições agora, né? Assistiu as propostas dos candidatos em diversas cidades, e tem coisa que você fala, isso é megalomaníaco, como se o dinheiro público fosse inesgotável, e também o peso de arrasto. Sim. Você inaugurar aparelhos novos, para inaugurar o negócio do BS, construir é muito mais fácil do que manter isso a longo prazo. Como isso vai impactar, tem margem para contratar mais pessoal, então às vezes não adianta nada você fazer o aparelho público, seja saúde, educação, em qualquer área, depois a manutenção disso a longo prazo. Então olhar para o orçamento é uma base inicial para qualquer planejamento. Eu acho que agora, passado a euforia das eleições, né, principalmente agora na fase de transição, quem estiver assistindo a gente ainda não assumiu, né? Quem estiver assumindo mais para frente ainda dá tempo também. Primeira coisa é pegar essa questão do PPA, né? Que você vai assumir um planejamento que não é seu, uma rua que não é sua. Eu acho que isso é um pouco confuso ainda para muitos prefeitos. Acho que é bom a gente já no primeiro episódio lançar isso, porque como assim? Eu tenho que cumprir o programa de um governo anterior, muitas vezes era oposição ou contrário. Perfeito. Esse é o primeiro ponto de dificuldade que muitos prefeitos têm, e que é a história eu estou assumindo o orçamento do prefeito anterior, tudo mais. Tem muita gente que critica, fala, como assim, o prefeito eleito vai entrar? A Constituição ela estabeleceu, igual eu falei para vocês, o plano plurianual. O que é o plano plurianual? O plano plurianual, ele é uma abordagem, ele é uma peça orçamentária que está prevista no artigo 165 da Constituição, que prevê, que é a seção relacionada aos orçamentos, que prevê que o plano plurianual ele vai ser uma lei onde estarão previstos ali os programas e as ações de um governo para os próximos 4 anos. Rafael, mas o que é isso? O que é estar previsto por 4 anos? Eu vou entrar usando o orçamento do outro? Sim. Porque o que o plano plurianual ele é feito? Como ele é estruturado? Ele é primeiro organizado no primeiro ano da gestão do prefeito, ele elabora isso no primeiro ano da gestão dele. O prefeito que entra agora também vai estar cumprindo o anterior, mas tem um ano inteiro para pensar. Então, tem um período para pensar. Então tem que ter uma equipe pensando isso, estudando esse assunto, que é bom começar desde o primeiro momento, que é transformar as propostas de campanha num planejamento. Exatamente. Então, porque isso vai um pouco contra aquela ideia de vamos começar a fazer, né? Exato. Assumimos, vamos começar a planejar e achar recursos para fazer. Exatamente. O que é a ideia do PPA? Então, os prefeitos que vão entrar, que estão nos assistindo, eles entram no primeiro ano, vão tomar posse ali no dia 1º de janeiro de 2025, eles vão entrar, o que vai estar vigorando é a lei orçamentária que foi votada no ano anterior. Então, por exemplo, as leis orçamentárias elas foram votadas em 2024 e vão vigorar em 2025. Isso foi elaborado e aprovado por uma outra legislatura, foi elaborado por um outro prefeito, mas é o que está previsto na Constituição. Mas durante um período de 2025, os prefeitos vão ter um tempo para organizar e realizar o próprio PPA. E esse PPA ele vai vigorar daí por qual período? 2026, que ele vai ser aprovado em 2025, mas vai passar a vigorar em 2026, 2027, 2028, que são os 3 anos que o prefeito tem pela frente, além do ano que ele usou para elaborar. E 2029. Então, em 2029, ele vai... 26, 25, 26, 27 e 28.
28 já vai ser uma próxima gestão ou o próprio prefeito que se reelegeu. Mas o PPA tem essa duração de 4 anos. Então, por 4 anos, vai vigorar esse planejamento original. Qual que é a ideia disso? A ideia disso são 2 pontos. Um é evitar rupturas. Então, por exemplo, você evita rupturas. E outra, que é para dar tempo para o prefeito eleito tomar pé de toda a situação e se planejar a partir dessa situação. Porque vamos supor que o PPA durasse exatamente os 4 anos de mandato do prefeito. Não daria nem tempo de ele se eleger, ele não ia nem ter tomado base, né, até do que acontece. E acho que o PPA é algo tão importante que no próximo episódio a gente vai se dedicar só a ele, só para acalmar os nossos gestores que estão assistindo, que isso tem toda uma lógica por detrás, né? Que esse é um dos grandes medos. Outro ponto importante, agora no primeiro episódio, para a gente desmistificar um pouco, a gente fala um pouco dos órgãos de controle. Certo. Porque o orçamento é visto como aquilo que pode me derrubar, que eu posso me tornar inelegível, né? Então eu queria que você comentasse um pouco, até como secretário, quais as cautelas, como é que você viu essa questão do Tribunal de Contas, aí se ele tem, realmente o nosso aqui paulista, né, que tem uma atuação muito, muito incisiva nessa matéria. Matheus, essa é uma boa pergunta, mas é uma boa pergunta mesmo. Por quê? As cortes de contas têm ficado muito em cima do planejamento orçamentário. Só que, e aí que a gente entra num ponto que é crucial e que aí vale a pena a gente discutir depois só o PPA por conta disso. As cortes, hoje, tudo está sistematizado. Os prefeitos aí que têm o primeiro contato aí com a administração pública e tudo mais, vão iniciar a jornada, vocês vão ver que quase todo o sistema hoje é informatizado e toda a informação contábil e financeira que acontece na prefeitura é remetido mensalmente para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, mensalmente... Estados, eu acredito que também seja similar. Provavelmente. Minas, e várias outras informações. São Paulo tem o sistema Aldesp, então eles pegam todo final de mês, eles encerram um mês, quando junta, consolida as informações, manda para o Tribunal de Contas. Ou seja, a parte da estrutura financeira e afins, contábil, não se importa tanto. No ponto de vista, eles têm um acompanhamento quase que em tempo real. Mas o que tem pegado hoje? A ideia do planejamento desses gastos. Por quê? Não é só mais compreender se gastou certinho os 25% da educação, se gastou certinho os 15% da saúde, mas se esse gasto é efetivo. E se o poder público mensura o quanto daquele gasto se traduziu em política pública. Porque o que acontecia antigamente? O prefeito falava assim, olha, quero comprar uma mesa. Pô, por que você quer comprar uma mesa? Porque sim, era registrado adequadamente no orçamento, compra de mesa, 449052, equipamento material permanente, perfeito, comprou mesa. Hoje a preocupação dos órgãos de controle é o seguinte, essa mesa foi comprada, ok, por que ela foi comprada? É para atender que demanda. E o Tribunal de Contas anualmente faz o levantamento dessa questão do planejamento dos municípios, como que anda o planejamento das contas públicas, como que aquilo que foi gasto reverbera ou está sendo controlado na questão de efetividade, de eficiência, se está atingindo um certo grau de efetividade e eficiência. E, assim, é assustadora a informação. Quando a gente observa os dados do Tribunal de Contas, 85% dos municípios paulistas têm a pior nota. Isso é um interessante aqui, né? Em São Paulo, que estava tendo uma conta da administração fazendária do Estado, né? E isso para o povo paulista, que tende a ter uma administração, presume-se que tem mais recursos, né, do que os outros estados, realmente eles estão lá na nota C, sua maioria, né? Exatamente. Com exceção aí tem bons municípios, Franca, acho que é um dos municípios tem uns bons municípios. Bem pontuado nacionalmente, você tem aí municípios realmente bem pontuados, mas a média é muito baixa. 85% dos municípios paulistas têm a pior nota dentro do ranqueamento do Tribunal de Contas. A gente está falando de mais de 500 municípios que são notas C. Isso quer dizer o quê? Que a ideia E é engraçado porque aquilo que tem a ver com o ranqueamento das informações contábeis, da qualidade, da coisa ser registrada adequadamente, a maioria dos municípios é nota B. Sim. Só que o que acontece? Os municípios sabem cumprir as regras que estão na lei de responsabilidade fiscal,
cumprem com as obrigações constitucionais, cumprem com o limite de endividamento, cumprem tudo. Só que, no quesito qualidade do gasto público, eles não sabem mensurar. 85% tem a pior nota. A pior. Não é uma coisa assim, temos ali, mas uma boa parte dos municípios estão com uma nota mediana. Não, é como se fosse uma escola, se fosse uma universidade, estava todo mundo reprovado, sem direito à prova de recuperação. É basicamente isso. Isso é legal até mencionar, porque já seria uma plataforma interessante para os prefeitos que estão assumindo agora nesses 4 anos, melhorar a nota. Isso com certeza daria uma visibilidade ao prefeito, vai dar uma marca interessante de qualidade do gasto público, embora não seja algo tão perceptível pela população, mas acho que dá para trabalhar na comunicação institucional e é algo a ser levado em conta, né? E só para a gente finalizar esse primeiro episódio, eu acho que assim, só para a gente pensar uma linha geral, né, de como que o gestor pode começar um planejamento no seu município, e aí nos outros episódios nós vamos passo a passo, aqui, só para a gente dar um panorama geral. A primeira coisa de um planejamento eficiente de qualidade no município é ter um bom diagnóstico. O prefeito ele tem que entrar, a prefeita, ele tem que entrar na prefeitura ou até nesse período de transição e fazer um diagnóstico de como está a prefeitura. E o bom diagnóstico, ele é construído coletivamente, ouvindo o máximo possível de pessoas. Por muitos anos, e ainda viu, não é uma mentira isso, mas ainda é tratado o orçamento público como uma peça feita muitas vezes pelo contador dentro da sala da contabilidade ali, que replica o mesmo orçamento faz 40 anos que o cara faz o orçamento, o indivíduo faz o endividamento, 40 anos. Já vi coisas bem engraçadas que vai se repetindo. Sim. Tipo, o cartódromo, tem uma cidade que todo ano ele vai fazer esse cartódromo, não sei, tá 15 anos aí dentro do orçamento. Exato. Acho que já tem pouca gente que usa de cartódromo nos dias de hoje, que eles vão sendo feitos em estacionamento. É algo que já perdeu até a razão de ser, né? Dá conta o pessoal que gosta de carta. Não, assim, mas é o seguinte, né? Se eu usou o exemplo do cartódromo, tem outros exemplos. A despesa não faz mais parte daquilo. O programa já deixou de existir. A questão. Mas está lá, porque é replicado. Uma vez, há muito tempo atrás, uma prefeitura, encontrei um senhor que trabalhava há muitos anos, desenvolvia o trabalho e falou assim: olha, negócio de PPA, LDO, isso daí não existe. Isso daí eu faço todo ano a LOA, e quando precisa fazer o PPA e LDO, eu pego tudo da LOA e deixo de qualquer jeito lá no PPA e LDO. Ninguém vai ver. Então, assim, é uma cultura antiga, só que é uma cultura que a gente acabou de falar. O Tribunal de Contas, hoje, se vocês pegarem o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, tem o Tribunal de Contas e dentro dele tem a estrutura do Ministério Público de Contas. Eles reprovam contas, eles sempre dão pareceres desfavoráveis às contas dos prefeitos. Isso, para quem vai entrar, pode se deparar com isso, sugerindo a reprovação das contas. Então, uma coisa muito interessante, prefeitos que entram agora, ler todos os pareceres anteriores, né, para entender as falhas anteriores, que muitas vezes elas vão se perpetuar, porque ele herda uma equipe de servidores de carreira, que muitas vezes estão habituados a replicar aquele problema, não ter uma solução. Então, a gente sempre fala para qualquer prefeito que assume, ler todos os... E eu leria dos últimos 10 anos, até, para ver se... Porque às vezes o auditor olha um ponto, o outro olha outro ponto, mas não quer dizer que aquele ponto, porque não foi apontado, ele foi resolvido. Né? Então isso já dá um bom norte de onde começar a resolver internamente. Porque a gente sabe, eles entram com uma percepção muito externa. Tá faltando médico na UBA, e são percepções externas, mas a administração interna é mais difícil de você saber os problemas. E os relatórios do tribunal é um bom começo para você entender. Essa leitura que você comentou, Matheus, sobre a administração pública, todo mundo que entra com aquela visão do tipo, de que está experimentando o problema como cidadão, e fala, não, a gente tem que resolver isso. E às vezes você entra no poder público e você observa que a resolução daquele problema muitas vezes é muito mais complexa ou é diferente daquilo que você imaginava anteriormente. Então, por exemplo, olha, existe uma percepção muito grande, é o exemplo que eu dei para você do buraco na rua. Então, por exemplo, aqui essa rua sempre está esburacada. E aí, às vezes, os prefeitos vão lá, observam só aquela rua esburacada, só que não observa que a 3 quarteirões acima tem uma drenagem mal feita que toda vez que chove vai levar um asfalto.
Então aí fazer a drenagem às vezes bem feita na rua de cima, que ninguém falava, que ninguém via, porque a rua é perfeita, às vezes é mais relevante do que ficar todo dia recapeando a rua a rua da cidade ou qualquer outra coisa. E quando você entra na prefeitura, você se depara com isso. E ler os pareceres anteriores dos tribunais de contas é interessante, porque também existe uma outra coisa. Os tribunais de contas cobram muito a questão de reincidência dos problemas. Então, por exemplo, faz 10 anos que algo tem sido apontado e não tem sido feito nada. Então, quando você olha, você fala assim, olha, por que faz 10 anos que está sendo apontado esse problema? Você observa essas questões. Então, assim, primeiro passo para iniciar com o pé direito é ter um bom diagnóstico. E acho que o segundo passo, ter uma boa equipe técnica acompanhando ou uma equipe disposta a ouvir o que está acontecendo. Muitas vezes, eu já observei, às vezes existem equipes que são muito técnicas, mas não escutam o que está acontecendo. Da mesma forma que muitas vezes você tem equipes políticas que entram, desempenham um bom trabalho, porque tem uma sensibilidade, conhecem. Então, o mais importante é ouvir, valorizar os servidores de carreira também. Muito importante. Já tive experiência, prazer de conhecer servidores de carreira que eram fantásticos, mas assim, o nível de detalhamento de conhecimento deles era um nível maior do que qualquer acadêmico, maior do que qualquer técnico, mas muitas vezes era subaproveitado, porque às vezes até os colegas não entendiam a magnitude da ideia deles. E é chamar esses bons servidores e é construir um governo. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gestão financeira e orçamentária de qualidade. Só para ressaltar esse ponto, nós até temos um treinamento inteiro sobre essa questão de compor a equipe, e a gente sempre fala dessa importância de usar o servidor de carreira. Sim. Porque agora está muitas vezes montando, só olhando aquele primeiro escalão como se fosse magicamente resolver, esquece que tem servidores muito bons, que tem muito potencial. A gente sempre fala, o primeiro passo, quando eu entrar na prefeitura, é conversar com toda a equipe existente lá dentro, todos os servidores de carreira, ouvir, porque tem gente ali há 10 anos querendo falar alguma coisa, você já deve ter visto isso na prática também, e aí o cara tem uma solução genial para aquele problema. Mas como que você não fez até agora? Ninguém nunca me perguntou. Exato. Então, escutar o pessoal de carreira. Mas eu acho que nesse primeiro episódio já deu para dar uma introdução dessa importância do planejamento, e então convite a todos a ficarem com a gente no próximo episódio. A gente vai começar o ciclo orçamentário efetivamente. Exato. Com o PPA, a gente já pincelou alguma coisa dada a sua importância. Então nos acompanhe aí agora passo a passo no ciclo orçamentário.